pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Futuro Florestal. Hoje nós vamos falar sobre como iniciar o seu projeto de reflorestamento com madeiras nobres. Então, o objetivo dessas lives semanais, é levar o conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos 15 anos para quem quer começar o projeto ou para quem já está no meio do projeto. Então, são vários temas e então eu espero que vocês aproveitem, Vamos chegando aí na live com energia positiva para que a gente consiga aproveitar esse tempo que a gente está em casa adquirindo bastante conhecimento, estudando, pesquisando, também descansando, Então, boa noite a todos aí que estão chegando. Maravilha. E eu queria complementar também essas lives, a gente teve essa ideia, da gente realizá-las nesses dias, principalmente agora, que a gente teve também esse break, todo mundo parou, para a gente repensar também as estratégias e tal. Então, a gente vê bastante o lado positivo, Lógico, tudo tem os seus dois lados, a gente tem que pensar sempre positivamente. E a gente estava um tempo já, a gente começou ano passado algumas lives, a gente deu uma parada aí no começo do ano devido à correria, que é começo de ano e tal. E agora é uma oportunidade única, da gente conseguir compartilhar informações. A gente sabe que esse mercado de madeiras nobres, Hoje tem algumas espécies principais aí que estão fazendo mais sucesso, como o mogno africano, o cedro australiano, teca, o anandi, conhecidas. Mas a gente vem fazendo um trabalho há muito tempo com diversas espécies florestais que tem potencial, para fazer esse tipo de projeto, seja em área produtiva ou não. E é muito legal receber todos vocês. Para nós é com muita gratidão, que a gente começa eventos como esse. E é muito bom receber vocês, ver que todo mundo está interessado, que vocês estão investindo o seu tempo, à noite, numa quarta-feira, com a família, todo mundo em casa e tal. Então, a gente espera que essa e as próximas lives sejam interessantes e muito produtivas para vocês. Então, pessoal, boa noite aí para quem ainda não me ouviu. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Ciriello. Eu sou diretora da Futuro Florestal, sou engenheira agrônoma, mestre em ciência florestal, ambas graduações eu fiz na Unesp de Botucatu, e desde que eu me formei, eu trabalho mais na área florestal e agroflorestal. A Futuro Florestal surgiu, o Rodrigo vai contar um pouco sobre a empresa, então eu vou deixar ele se apresentar aí e podemos iniciar a nossa live. Legal. Bom, vou dar mais uma vez as boas-vindas para todos. Eu sou Rodrigo Ciriello, então eu sou diretor da área comercial aqui da Futuro Florestal. Faço essa parte de prospecção de novos projetos, venda de mudas, venda de serviços e estratégias, para a venda da madeira, a madeira que é o produto final. Minha formação é em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, trabalhei mais de 25 anos na área de seguros e muito vinculada a essa parte de exportação. Então, conheço bastante desse mercado internacional e é um dos mercados que a gente vê como potencial, para inserir essas madeiras. Então, enfim, vamos começar. Eu acho que... Salve, Nani, tudo bom? Então, vamos em frente. Eu acho que a gente já está com um número bastante grande de pessoas, mas acho que a gente tem que começar mesmo, já é 8h05, então vamos embora. Vamos em frente. Quem puder colocar, só para complementar, quem puder colocar o nome, a cidade, eu vi que vocês já estão colocando, mas isso é importante para a gente conhecer um pouco mais de vocês.
Vamos lá. Legal. Bom, como a Valéria falou, a gente vai falar hoje de como iniciar o seu projeto de reflorestamento com madeiras nobres, né? E eu vou falar um pouquinho da nossa história rapidamente, para também não sair muito do nosso foco desse tema. Então, a empresa, né, a Futuro Florestal, é uma empresa familiar, né? Sou eu, o Eduardo e a Valéria, né? Nós nascemos em 2006 para realizar os serviços de implantação e manejo das florestas e sistemas agroflorestais da Tropical Flora Reflorestadora, e é sediada em Garça, onde também está a Futuro Florestal, né? Nossas atividades de produção de mudas estão lá em Garça. Os trabalhos com plantios de madeiras nobres, a gente tem experiência desde 2003, quando a gente era diretor da Tropical Flora, né? A gente nasceu dentro da Tropical Flora, né, nesse ramo, né? A empresa familiar também, e lá a gente foi adquirindo a experiência, né, em diversas espécies florestais, em diversos modelos, e a gente foi vivenciando de perto, né, toda essa evolução do mercado dessas madeiras nobres, tropicais, que até então a gente tinha poucos números, pouca experiência publicada no mercado. No decorrer desse tempo, né, desses 14 anos de Futuro Florestal e quase 17 anos aí da Tropical Flora, a gente foi fazendo algumas parcerias, né? Então, dentre todas as parcerias, a gente pode citar a Tropical Flora, o Instituto Coropotuba, a Greenwoods, né, que é um dos grandes projetos de mahogany africano do país, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que vem fazendo um trabalho muito bacana aí para reunir, né, todos os players que estão envolvidos com o setor de restauração de florestas. Floresta Viva, Madeiras Raras, The Nature Conservancy, WRI, Moringa e Global Resource. São vários parceiros, esses aqui são alguns daqueles que a gente tem mais próximos. E para a gente produzir conhecimento, né, com bastante propriedade, a gente foi fazendo parcerias acadêmicas, né, e com institutos de pesquisa. Dentre eles, a gente pode citar aqui a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, de Botucatu, onde o Eduardo e a Valéria são formados, Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFPI, né, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal de Viçosa, a UFSCar, Exalc, o Instituto Florestal de São Paulo, o Centro de Pesquisas Florestais e a CIF, que está ligada lá à Universidade Federal de Viçosa, que é um grande berço de informações do setor florestal. Tá? Então, vamos ao tema, né, ao tema principal, que é como iniciar seu projeto de reflorestamento de madeiras nobres. Bom, tem alguns itens que eu vou citar aqui que a gente vai discorrer sobre eles no decorrer desse tempo que a gente tem aqui com vocês. Então, dos itens principais, a localização, o objetivo, a análise de aptidão agroflorestal, a análise financeira do projeto, a elaboração propriamente dita desse projeto, antes de começar realmente a plantar, as espécies, né, os insumos, mudas, a análise de solo, preparo de solo e o manejo dos plantios. Né? Esses são os pontos fundamentais que a gente vai abordar aqui. Começando aí pela localização. A localização, basicamente, quando a gente vai checar isso aí, né, dentro do projeto, é o acesso, né? Condição das estradas, né, rodovias até você chegar ao projeto, o acesso interno, né, da propriedade, né? A logística até o mercado consumidor, né, porque isso é importantíssimo na hora de vender a madeira, né, dependendo de onde você está, onde o seu projeto está, acaba que alguns acabam sendo inviáveis de vender a madeira, então é importante não se fixar apenas no valor da terra, né. Hoje a gente vê, a gente recebe muitas ligações, muitos clientes que ligam, querendo plantar em áreas que pagaram muito barato, né? Só que na hora que a gente vai checar o acesso, né, a logística de escoamento dessa produção, a gente tem uma inviabilidade técnica
para vender essa madeira. Ou, se a gente consegue vender, a gente tem que reduzir drasticamente o preço, né, para atrair o comprador que quer retirar essa madeira. Então, é importante na hora de ver localização, se você ainda vai comprar uma terra, é verificar essa questão do acesso, logística até o mercado consumidor, e não só o valor da terra, né? Muitos se atentam, não, eu estou pagando R$500 o hectare, estou comprando R$1.000 e tal, 1.000 hectares, e aí você vai ver, infelizmente, acaba se tornando inviável, né? O que ele pagou de barato, né, na terra, infelizmente, ele inviabilizou o projeto. As culturas regionais, o que tem ali, né, nessa localização, é importante checar, né, para que você veja se já tem uma logística para esses outros produtos, né, e se você pode aproveitar dessa logística de alguma forma, né, para escoar o seu produto madeireiro, né. E o mercado madeireiro regional, já existe um consolidado, né, de madeira nessa região. Esse mercado é pujante, né? Já existe, de alguma forma, um escoamento de produção de madeira, seja de eucalipto, de pinos, de paricá, de qualquer outra espécie, né? Então, a localização são todos esses itens principalmente, né? Que afetam diretamente na hora de você fazer conta, né? E ver se existe viabilidade. Bom, objetivo. Eu citei alguns objetivos que acabam sendo os mais procurados aqui por nós, né? Vou dar um recado para vocês. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, né, no chat. As perguntas vocês podem colocar, né, aqui na lateral, no chat, que a gente está marcando elas e depois, no final, a gente abre para perguntas, tá? A gente só não vou interromper agora, porque senão a gente perde o fio da meada e a gente vai rapidinho e chega nas perguntas para responder as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem também anotar num papel e depois fazer lá na frente a pergunta, também não tem problema. Então, dos objetivos que nos procuram, muitos deles eu anotei aqui, né, que são perguntas muito frequentes, para a gente traçar um objetivo. Então, alguns deles nos procuram porque estão um pouco desiludidos com a atividade principal da propriedade, a propriedade ficou pequena para a pecuária já não dá mais certo, alguma produção agrícola que ele faz, seja café, cana, milho, enfim, já não é tão produtivo, e ele quer trocar de atividade de produção da propriedade. Não depende daquela propriedade, né? Então, ele traça o objetivo de mudar essa atividade produtiva da propriedade rural para alguma que dê retorno econômico e não se preocupa tanto com o tempo. Ele pode esperar, né, para chegar até lá na frente. Outro é diversificar a atividade atual da propriedade, né? Tem muitas propriedades rurais que já existe uma cultura ou, né, uma criação, né, como, por exemplo, a pecuária, né? A gente tem algumas perguntas, às vezes, de produtores que têm pastagem em diversas áreas, mas tem alguns bicos de talhão, algumas áreas inaproveitáveis, que tem baixo rendimento para a atividade principal, que eles querem cercar e plantar algum tipo de produção que dê um retorno econômico interessante mais para frente. Então, diversificar é interessante, né? A gente não recomenda que se diversifique só nas áreas marginais, só em áreas ruins, de tembé, de buraco, né? Que você escolha áreas produtivas interessantes, porque isso vai fazer uma diferença, muitas vezes, gritante na produtividade da sua floresta. E isso vai preparar um pé de meia bacana, né, lá para frente. Pode ser até uma virada de paradigma da propriedade, quando você começar a cortar madeira. Alguns nos procuram para criar renda futura, né, para aposentadoria, né, estão querendo preparar um pé de meia na própria propriedade, onde ele já tem aí uma atividade principal. Então, ele adquire uma propriedade, ou ele tem já uma propriedade, quer fazer um pé de meia para o futuro, né, complementar a aposentadoria. É muito interessante isso também,
porque dependendo de que tamanho de área que ele vai fazer isso, ele consegue montar um pé de meia bem legal. Eu já tive muita demanda de pessoas que ligam para preparar uma poupança para o estudo dos filhos, né? Isso é muito comum em vários países, aqui da América do Sul, por exemplo, no Chile, já vi assim, investidores da Argentina que fazem isso também. Aqui no próprio Brasil, eu tenho clientes que fizeram isso, né? Plantaram floresta para poder pagar uma faculdade para o filho que é pequeno hoje, mas quando tiver 20 anos lá na frente, ele vai ter que pagar uma faculdade. Então, isso aí é uma renda futura que pode ajudar a montar um consultório para o filho que se formou advogado, se formou dentista, médico, então um escritório de advocacia, por aí vai, né? Então, é interessante uma poupança para os filhos. Uma mudança de paisagem com bom retorno econômico, né? Você pode mudar a paisagem degradada da propriedade, aquela área de pastagem que já está extremamente antropizada, que já teve o pisoteio e já perdeu muito sedimento no decorrer dos anos que foi pastagem. Então, mudar essa paisagem e trazer retorno econômico aliado a essa mudança, né, de paisagem. Tem outra que é também muito procurada, são herdeiros, né, pessoas que herdaram áreas, né, tem 2, 3, 4 irmãos que herdaram uma propriedade rural, não sabem o que fazer com ela, não querem tocar a atividade principal, que era o principal que os pais faziam antes de eles receberem a propriedade, então eles estão buscando alternativas que não tenham uma grande intensidade de mão de obra, né, não precisa de tanta tecnificação, né, eles não vão ter que estar diretamente ligados no dia a dia para colheitas e tudo mais, então ele prefere uma atividade florestal onde ele tem menos intensidade de mão de obra. E muitos procuram também com o objetivo de melhorar o meio ambiente e ter, com isso, um retorno econômico, né, que não deixa de ser um objetivo real, né, você melhora toda a parte ambiental da propriedade, com plantio de árvores, né, você tem aí a infiltração de água, a melhora na sua propriedade. Bom, eu vou começar por um dos itens, né, que a gente citou ali, aqui atrás, análise de aptidão agroflorestal. Isso aí é o primeiro passo que a gente recomenda quando você determinou o objetivo que você tem. Então, você tem um objetivo, né, de plantar floresta, seja aqueles que eu citei ou outros objetivos, você tem que começar conhecendo o que você tem na mão de solo, de propriedade rural, né? Então, muitos nos procuram que já têm a propriedade e alguns querem prospectar novas áreas, né, para plantar. Ele ainda não comprou, ele está querendo comprar. É muito importante nesse momento, para você não dar um tiro errado, né, você vai investir um bom capital para plantar floresta. Então, é importante que... Rodrigo, o pessoal está falando que travou, eu estou ouvindo, mas... Não... Está falando travou, não estou ouvindo, reconecta. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Oi, travou, oi. Acho que travou. Ivo, nos ajuda aqui. O Márcio está ok. Agora voltou. Parece que agora voltou. Tudo bem? Beleza. Então tá, joia. Bom, maravilha, vamos lá. Então, o primeiro passo, né, eu estava dizendo o seguinte, o primeiro passo, pessoal, na hora de você iniciar um projeto florestal ou agroflorestal, é você conhecer se a sua área tem aptidão, ou se a área que você pretende comprar, né, que você está prospectando para compra, tem essa aptidão de plantar, né? Então, é importante que você tenha em mente que, lógico, você como produtor rural, você tem uma experiência, mas pode ser que você não tenha experiência com plantio florestal dessas espécies, né, que estão sendo plantadas hoje em dia, como o mogno africano, teca, cedro australiano, guanandi,
e dos modelos, né, que a gente pode implantar, né. Então, na análise de aptidão agroflorestal ou só florestal, a gente verifica a tipologia vegetal, que está muito ligada ao bioma, né, onde a sua propriedade está, o solo, né, fazer uma análise de solo criteriosa para a gente ver se realmente é possível plantar, né, com esse solo que você possui na área, verificar se a área que você escolheu na propriedade é a melhor opção, ou se tem outras áreas que seriam melhores, desde que você faça uma readaptação no seu projeto. Se a topografia é interessante, né, tem muita gente que procura a gente de diversos tipos de topografia, desde as mais acidentadas, com um ângulo muito íngreme, até outras com áreas super retas, né? Então, é importante verificar se dá para mecanizar, se não dá, se o plantio vai ser todo manual, porque isso impacta diretamente no custo por hectare dessa implantação. A altitude, né? A altitude é um negócio importante também, né? De acordo com a altitude, tem algumas espécies que não vão ser recomendadas de plantar, né? Porque você tem não só a questão relacionada especificamente à altitude, mas o clima muda bastante em determinadas altitudes, né? E o acesso, novamente aqui o acesso, né? Como é o acesso, tudo isso é verificado na análise de aptidão. A gente verifica também complementarmente o histórico agropecuário, agroflorestal do produtor e da sua equipe, né? Às vezes ele tem lá um administrador, um caseiro, né? Então a gente verifica o que já foi plantado, né? O que já se produziu ali para ver a experiência, né, da equipe. A infraestrutura, né, que você tem na propriedade, se você tem trator, se você tem os implementos para acoplar nesse trator, se você tem galpão para você poder guardar os equipamentos que possivelmente a gente vai pedir para comprar, né, os insumos, né? Então, a infraestrutura é um complemento que a gente olha, né, quando a gente vai fazer essas visitas. Isso vai impactar também no custo que, de repente, vai ter uma equipe de plantio, que a gente vai provavelmente indicar ou vai fazer para vocês, né? Aí você tem, e também a expectativa do produtor, a gente faz essas perguntas, né, na visita. Qual a expectativa que ele tem de produtividade? Às vezes ele já olhou alguns números, ele tem uma expectativa de produzir X hectares, e de repente a gente verifica que dá para plantar mais ou dá para plantar menos. Então, todos esses itens são levados em consideração e é o primeiro passo para que você consiga realizar aquele seu objetivo inicial, tá? Dentro do que a gente apresenta, um relatório técnico bem completo, né, da análise de aptidão, a gente tem a classe de aptidão. Então, a gente considera nessa aptidão 30 itens, né, onde a gente compara o sítio ótimo, então, é o sítio de onde ocorrem as espécies que é de interesse do produtor, né, ou se ele não tem uma ideia, ele está querendo sugestão, a gente vê todas as espécies e caracteriza o sítio ótimo com o sítio do local de plantio. Isso vai gerar uma pontuação, e de acordo com a pontuação, a gente tem 4 classes de aptidão. A classe boa, onde tudo que foi considerado atingiu de 25 a 30 pontos, então a gente tem aí uma classificação excelente, né, para plantar, dá para plantar tranquilamente, sem muito risco. A classificação regular, que é aquela que existem algumas limitações dentro de tudo que foi verificado, né, então essa pontuação já é inferior a 25 pontos. Tem a restrita, que aí a gente tem ainda mais restrições, né, ainda mais limitações dentro da propriedade rural, mas ainda assim dá para plantar, de acordo com algumas indicações de correção, né, a gente logicamente vai passar os riscos para o produtor e ele vai decidir, né, e tem aquela propriedade que, infelizmente, acaba dando o resultado de inapta para o plantio de floresta ou agrofloresta. E aí as limitações são muito arriscadas para o produtor dar continuidade no projeto, e a gente, como empresa séria, nós temos que dar o nosso parecer
e inviabilizar, na nossa opinião como empresa, né, do setor, de que não é possível plantar naquela área. A gente já teve projetos, propriedades rurais que a gente visitou, que teve, né, essas questões de NAPTA, áreas muito encharcadas, áreas muito íngremes, áreas de altitude muito alta, o produtor querendo plantar uma espécie tropical, áreas no sul do Brasil, onde ocorrem 20, 30 geadas por ano, enfim, temperaturas muito baixas, e o produtor querendo plantar espécies tropicais de clima quente, né? Então, é muito difícil que a gente dê o nosso carimbo, mas, infelizmente, a gente já se deparou com alguns projetos onde empresas do setor, né, principalmente que vendem apenas mudas, vão lá, fazem uma análise faz um relatório só de copia e cola, apresenta e fala, ó, tantas mudas e você pode plantar, e aí, infelizmente, o produtor acredita, planta, compra 30, 40 mil mudas, e no ano seguinte, no primeiro inverno, ele tem lá 60%, 70%, 80%, às vezes até 100% de mortalidade, depois que passa esse período frio, né? Então, é importante que a gente tenha transparência, acima de tudo, com o cliente, né? A gente, lógico, tem o interesse de vender nosso serviço, vender nossas mudas, porém, a gente tem que ser transparente com o cliente para que ele não tenha nenhum prejuízo econômico, tá? Bom, análise financeira, que é um ponto que todos também nos procurem. A primeira coisa que nos perguntam, quanto que gasta e quanto que fatura, né? Qual é a taxa interna de retorno do meu empreendimento? Como que eu posso fazer para ganhar dinheiro, né? E muitos chegam para a gente já com uma expectativa na mão, né? Então, primeira coisa, qual o valor que eu tenho para investir, né? Você já tem um pé de meia? Você já tem o dinheiro guardado para investir em madeira nobre? E a gente está falando em madeiras de ciclo médio a longo, né? Pelo menos de 15 a 25, 30 anos, dependendo da espécie e do modelo que você vai preparar. Então, você já tem esse capital na mão, né? Esse capital é suficiente para plantar quantos hectares, né? Para que você possa manter esse projeto rodando, né? O modelo de plantio e a espécie que eu pretendo implantar tem linha de crédito disponível nos bancos tradicionais, nos bancos públicos, né? Isso também é uma questão que nos perguntam bastante, infelizmente no país, apesar da gente ter um movimento favorável nesse sentido, ainda não existem linhas de crédito para plantar mogno africano, para plantar teca, essas madeiras de ciclo mais longo, né? A gente vem lutando há mais de 10 anos, né, nesse sentido, e tivemos uma sinalização agora recente de um banco público, infelizmente eu não posso revelar ainda, mas que ele está em vias de fazer, né, uma linha específica para os produtores plantarem madeiras tropicais de ciclo mais longo, mas ainda não chegaram num parecer, num finalmente, né? E, infelizmente, agora com toda essa parada, a gente acredita que isso deve se prorrogar. Então, você tem que contar com capital próprio, né? Tudo que a gente plantou até hoje nos nossos plantios foi com capital próprio, porque não tinha disponibilidade de linhas de crédito, né? A espécie que eu pretendo implantar tem mercado? Qual é a distância da minha área até esse mercado, né? Então, isso tem que colocar na análise financeira, né? Vocês vão ver mais adiante que eu vou falar de plano de negócios, isso aí é um dos pontos importantes, né? E aí vem um negócio que acontece muito. Eu vou fazer as pesquisas financeiras com os dados disponíveis na internet ou vou contratar uma assessoria especializada para o meu projeto, né? Olha, a gente se depara com muita coisa hoje no mercado, né? A gente tem N empresas trabalhando com espécies de madeira nobre, algumas que só trabalham com mogno, outras que só trabalham com teca, outras que trabalham só com cedro australiano. E dentro dessa gama de empresas, a Futuro Florestal é uma das únicas que trabalha com uma gama de espécies nativas e exóticas, porque a gente acredita no setor florestal e agroflorestal com um pouco mais de biodiversidade. A gente tem um país que é extremamente grande, né, praticamente continental, com diversos biomas,
né? Tem bioma semiárido, você tem a Caatinga, você tem Cerrado, você tem Mata Atlântica, tem a Mata Amazônica, enfim. Então, muda muito a característica, né? E aí a gente diversifica. E na internet, a gente acha N planilhas de empresas que querem apenas vender muda, com números gritantes, né? De ganho por hectare, e, infelizmente, nunca o produtor vai conseguir chegar a obter aquele número, né? Porque as contas são feitas de uma forma meio obscura, né? Você pega lá o valor da madeira serrada, seca em estufa, da melhor qualidade, e multiplica pelo número de metros cúbicos de madeira que você vai obter em tora, e o cara chega lá em 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de reais por hectare, números assim que, nossa, qualquer um quer plantar 1 hectare para ficar rico, né? Então, não é bem por aí, né? A gente tem que fazer números, mas trabalhar com números, mas com o pé no chão, né? Números reais, para que a gente possa não se assustar lá na frente, né? Ainda dentro da análise financeira, o que é a forma profissional de você fazer o seu projeto, caso ele tenha uma escala que justifique você elaborar um plano de negócios, né, florestal ou agroflorestal, uma empresa como a Futuro Florestal que faz isso, ou outra do mercado, mas enfim, a gente faz esse tipo de trabalho, determinar as premissas do empreendimento, né? Se você não tiver como contratar, a gente ajuda você a fazer, né? Até onde a gente pode ir, porque isso é um serviço que a gente vende aqui, é uma prestação de serviço, né? Então, o conceito do negócio, né? Se o seu negócio vai ser só o plantio florestal, ou se ele vai ser um projeto verticalizado, onde você pretende plantar, instalar uma serraria na sua propriedade, vender a madeira já serrada, já pré-processada, né? A espécie florestal que você vai plantar, ou as espécies, né? Vai ser mogno, teca, guanandi, cedro australiano, ou vai ser um mix de espécies, né? A escala do empreendimento vai ser muito importante para a gente conseguir chegar em qual é o número que você vai trabalhar, em quantas fases, né, você vai dividir esse projeto, quantos hectares você vai plantar por ano, e aí lá na frente, quanto que você vai cortar por ano para sustentar essa área de serraria. O sistema de produção, né, então se é agroflorestal, se é homogêneo, se é misto. O produto que você quer comercializar, né, então é madeira serrada, é madeira em tora com casca. O local de venda do produto, né, vai ser no pátio da sua fazenda, ou você vai entregar na serraria, você vai entregar madeira serrada lá no mercado atacadista, né? Você tem que fazer todos esses itens aqui. E, por último, o mercado consumidor. Quem vai consumir essa madeira, né? Se você determinou em tora, quem consome madeira em tora? Se você determinou madeira serrada e seca ao ar, é o fulano. Se você seca em estufa, é o ciclano. Mercado interno, mercado externo, enfim. Você tem que considerar isso no início do planejamento do seu projeto. Isso aqui é realizado bastante em projetos acima de 50 hectares, né, a contratação, porque, como eu disse, justifica o valor que você vai investir para plantar 50, 100 hectares, justifica você fazer um plano de negócios robusto, que você já tenha previamente esse número na mão, para você fazer um investimento com bastante segurança, né? Agora, para quem vai plantar áreas menores, você consegue fazer junto com a gente, dentro da análise de aptidão florestal, a gente já dá uma prévia de números, onde o produtor consegue se preparar e até mensurar risco, né, do que ele vai aportar de capital e o quanto que ele pode ganhar lá na frente com esse projeto. Bom, agora eu passo a palavra aí para a Valéria. A Valéria vai dar essa continuidade com relação a toda a parte de manejo. Vai lá, Val. Bom, pessoal, visto toda essa parte de análise financeira, vamos dizer que você já avaliou quanto você vai gastar, aonde você vai plantar. Então, é importante saber os passos agora para o projeto dar certo. Então,
quando a gente faz uma visita de análise de aptidão numa propriedade onde o produtor vai plantar áreas pequenas, o próprio relatório dessa visita já é o início do projeto, né? Então, às vezes, está nesse relatório o primeiro ano inteiro, o que o produtor tem que fazer. E eu vou falar um pouco para vocês desse início, né? Não vou falar até a colheita, vai ser só o início, né? Porque em outras lives a gente também já falou sobre viabilidade econômica do mogno africano, falamos sobre o manejo. Hoje nós vamos falar como você inicia. Então, existe o projeto. No seu projeto, vai ter as espécies que você escolheu plantar, se são só florestais ou agroflorestais, o modelo que você definiu, que você vai plantar, e o plano de manejo mesmo, né? Quais são as atividades que você vai precisar fazer ao longo do plantio, ao longo do seu manejo aí. Então, eu coloquei aqui algumas espécies que a Futuro Florestal tem mais experiência, mas eu queria deixar bem claro que existem muitas outras espécies, mas são as espécies que nós trabalhamos há mais tempo, que são as exóticas, o mogno africano Caia senegalensis e o Caia grandifoliola, conhecido também como ivorensis, e a teca. Essas são as espécies exóticas que a gente tem mais experiência aí, né, que trabalhamos há todo esse tempo que o Rodrigo falou. E as espécies nativas, existem muitas espécies nativas potenciais, mas essas 4 são espécies que nós já testamos e temos plantio, tanto plantio puro como plantio misto em sistemas agroflorestais, que nós iniciamos lá em 2004 com o Guanandi. Depois diversificamos um pouco com essas outras espécies, o jequitibá rosa, o louro pardo, tem o louro frejó também, que é semelhante ao louro pardo, e o ipê felpudo. Então, são 4 espécies nativas que nós temos experiência, porém, nessa área de nativas, precisa de muita pesquisa ainda no Brasil, né? Eu sempre falo que nós precisaríamos de muito mais recurso para poder estudar todas as espécies nativas que nós temos na Mata Atlântica, que tem potencial de crescimento, como na Amazônia. Mas isso está apenas começando. Então, tem pesquisa aí para 100, 200 anos fácil. Então, essas são as espécies nativas que a gente mais trabalha. As espécies agrícolas, se você quer fazer um projeto agroflorestal, então é importante que você conheça a sua região. Não tem como eu passar uma receita de bolo aqui. Às vezes você mora na Bahia, no sul da Bahia, e tem lá o cacau, e tem o cupuaçu, que pode ser interessante. Aqui na região de Garça tem o café, tem a pupunha, tem outras espécies, o aracujá. E então vai depender da região que você se encontra para você definir as espécies agrícolas. Você tem que fazer uma análise de mercado também. Então, não dá, por exemplo, né, vou dar um exemplo do café. Aqui em Garça, nós temos um mercado consumidor do café, desde o café em grão, café torrado. Então, tem essa facilidade de ter absorção do café, porque é uma região cafeeira. Às vezes, você vai para uma região que não tem café, então você tem até dificuldade de comercializar esse café. Então, é importante que, antes de você plantar a cultura agrícola, você também pesquise o mercado, como é feito com a madeira. Por quê? Porque o produto agrícola ele vai ficar pronto muito mais rápido, então você não vai ter tempo, né, não vai ter os 15, 20 anos para encontrar o mercado. Às vezes, por exemplo, a pupunha, com 1 ano e meio, ela já começa a produzir. Então, é importante que você analise essa questão do mercado. Então, como eu coloquei aí, são muitas opções de produtos agrícolas que você pode plantar junto com as espécies florestais. Outra coisa importante é definir o sistema de plantio, né? Então, você pode fazer um plantio puro de uma única espécie. Então, qual é a vantagem? Maior facilidade do manejo. Você vai manejar tudo da mesma forma. E tem um maior apelo comercial no sentido de você ter mais daquele produto. Você tem um volume maior de uma espécie só. Porém, qual que é a desvantagem disso? Menor diversidade. Então, se você tem algum problema com aquela espécie, você plantou só aquela espécie, então existe esse risco.
Os plantios consorciados ou mistos de várias espécies florestais. Nós, da Futuro Florestal, gostamos muito desse modelo. Tanto se você diversificar no próprio talhão, então, em um talhão, você vai plantar jequitibá rosa, guanandi, louro pardo. Então, lógico que você tem que conhecer um pouco as espécies para poder saber qual é o melhor consórcio. Ou você, na sua propriedade, planta talhões puros de diversas espécies. Então, isso vai depender também do tamanho da sua propriedade e quanto você vai ter de área total plantada. Então, os plantios consorciados são interessantes, né, no ponto de vista de diversidade. Se você tem um problema com uma espécie, você ainda tem as outras espécies lá naquele talhão, né? E você tem uma maior oferta de produtos, você não vai ter só um tipo de madeira, né? Porém, é uma maior complexidade. Quanto mais espécies você coloca no seu plantio, mais complexo fica o seu sistema e mais conhecimento você vai ter que ter. Porque, às vezes, cada uma tem um manejo diferente, você pode precisar de poda em uma e na outra não, você pode ter uma praga que ocorre em uma espécie e na outra não. Então, isso você tem que conhecer mais. Alguns exemplos aí, o plantio puro de mogno africano, que estava com 1 ano, né, na região de Garça, ou sistemas florestais mistos que eu falei também. Esse da direita é um sistema de mix de nativas, a gente pode ver que tem guanandi, tem jequitibá rosa, e tem, acho que louro pardo também nessa área, tem teca, então são várias espécies. E do lado esquerdo é um plantio mix de exóticas, então tem cai senegalensis, cai grandifoliola e teca. Isso tudo a gente vai desenvolver antes de implantar, né? O que eu quero para minha propriedade. O Rodrigo falou bem isso. E outro sistema de plantio é o sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal, ele tem como vantagem, você vai juntar, né, a espécie agrícola com a florestal no mesmo talhão. Então, ele tem um melhor fluxo de caixa, porque ao longo desses 20 anos você não vai ficar sem colher nada, você vai colher pupunha, depois você vai colher café, enfim, dependendo do seu sistema, aí você vai gerar renda ao longo dos 20 anos. E isso faz com que, às vezes, você pague o seu talhão e as árvores vão sair meio que de graça, né? E tem que ter necessidade de adaptação a espaçamentos, porque no plantio puro você vai plantar mais adensado e no plantio agroflorestal você precisa plantar menos adensado, porque as culturas agrícolas, geralmente, elas precisam de luz do sol. É necessário ter uma seleção rigorosa das culturas, como eu falei, né, para não complexar demais o sistema, né? A gente coloca que a gente tem que sempre ter no talhão um carro-chefe. Eu vejo o plantio muito diversificado, é interessante para a natureza, porém diversifica tanto que às vezes o produtor não tem condições de conduzir aquele sistema ou de vender todos aqueles produtos. Então tem que ser muito bem pensado aí nesse momento de escolha das espécies, né? E por fim, o último sistema que eu coloquei aí é o sistema silvipastoril, que vai trazer um benefício aí para os animais. Vocês podem ver essa foto, é bem famosa, é uma foto da Embrapa, que já muito antiga essa foto, onde em cada sombra do eucalipto tem uma vaquinha, né? Então elas precisam mesmo de luz, ou de sombra, né? Na hora do sol a pino, ela vai estar lá na sombra e não vai sofrer tanto. É importante que o espaçamento do sistema silvopastoril seja adequado, bem como as espécies. Tem que ser espécies que se adaptam bem ao consórcio com os animais. Elas podem ser feitas em plantios em linhas simples, em duplas e triplas, pode plantar nas curvas de nível, pode plantar em ilhas, né? Então, esses são todos os modelos que a gente pode fazer no sistema silvopastoril. E por que eu falei que é importante analisar a integração com o gado? Porque tem algumas espécies que não são tão adequadas ou exigem um manejo mais apurado, como é o caso do mogno africano, que é suscetível ao gado roer as cascas
das árvores, né? E aí você acaba perdendo o seu plantio de árvores. O plano de manejo consta desse plano de manejo, o início dele, né, a escolha dos insumos, a análise do solo, o preparo do solo, o plantio e a manutenção. Então, os insumos, é importante que você tenha tempo de pesquisar quais são os melhores insumos, se sua área, as mudas, né, aonde você vai comprar as mudas. Agora, por exemplo, em abril, nós estamos numa época excelente de procurar mudas para plantar no fim do ano, porque assim você reserva as suas mudas e no fim do ano você tem as mudas na melhor época do ano, né, no período chuvoso. Isso falando aqui para São Paulo, tá? No meio do ano tem algumas regiões que chove, por exemplo, no sul da Bahia, chove no meio do ano, você tem que reservar antes. Comprar o melhor calcário, mais adequado para a sua terra, gesso, adubos, os defensivos, se forem químicos ou naturais, eles têm que ser pensados também. É uma técnica que está sendo muito utilizada na agricultura orgânica ou agricultura regenerativa, né, são a adubação verde. É importante que a adubação verde seja feita antes do plantio, para que quando você for instalar o seu plantio, já tenha aquela adubação verde fazendo efeito. Então, tudo isso exige um planejamento. E aí eu vou falar das mudas, porque é o nosso mercado, aí, nosso principal produto são as mudas de madeiras nobres. E muitas vezes ligam para a gente perguntando, mas eu quero produzir as minhas mudas. Eu posso? Pode, não existe nada falando que você não pode produzir suas mudas. Porém, comprar as mudas, você vai comprar de alguém que é altamente tecnificado para produzir essas mudas. Então, por exemplo, se eu for plantar, por exemplo, abacate, eu não vou pegar semente e fazer minhas mudas de abacate se eu quiser fazer um plantio grande. Eu vou procurar um viveiro que tenha as melhores mudas de abacate do mercado, que saiba fazer aquela muda e que vai me garantir que aquela muda de abacate vai produzir abacates saborosos e vai ser produtivo. A mesma coisa para a muda florestal, né? Existe toda uma técnica, desde a coleta de sementes, a semeadura, o transplante, que são técnicas apuradas e que, se você faz na sua propriedade, você tem mais chance de ocorrer erros ao longo do processo. Porque uma muda de qualidade, ela precisa ser bem enraizada, com torrão formado e raízes ativas, que são as raízes bem branquinhas. Se a raiz está toda marrom, escura, com exceção de algumas espécies que têm raiz escura mesmo, as raízes, então, estão velhas. É importante que quando você vai comprar uma muda, você observe se o torrão está bem formado, se tem essas raízes branquinhas, se o caule está lignificado, se as mudas já estão rustificadas a pleno sol, porque não adianta você comprar uma muda que está na sombra e levar direto para o sol, que ela vai sentir e vai morrer, né? Que ela seja livre de pragas e doenças. Então, tudo isso é importante, né? Para você ter uma muda de qualidade, que é o seu principal insumo. E aí, hoje é 1º de abril, né? Nós estamos iniciando aí um mês de abril, que é um mês que começa o clima aqui em São Paulo a ficar um pouco mais fresco, e nós vamos lançar uma campanha de venda de muda de nativas para as mudas que sobraram dessa safra, né, dessa última safra. São mudas que estão lindas e que nós vamos falar mais da campanha mais no final da live. E também quem tiver interesse em plantar mudas nativas para recuperação ambiental, entre em contato com a gente aí, que não vai se arrepender, vai ter descontos especiais esse mês de abril. Análise de solo, né? Eu, como agrônoma e também mestre em nutrição de plantas, eu falo que é uma das etapas mais fundamentais. É você fazer uma boa análise de solo, enviar para um laboratório de qualidade. Sempre que você vai fazer uma análise de solo, você precisa saber como coletar o solo, tudo certinho, ou contrata uma empresa que faça, ou um profissional da sua região, e fazer a análise completa, química completa e física, todos os macro e micronutrientes, para você saber o que o seu solo necessita.
né? E repetir aí nos 3 primeiros anos essa análise química. E nós, quando vendemos mudas, nós oferecemos de brinde uma recomendação de adubação ao longo dos 3 primeiros anos, né? Nós podemos nós mesmos fazermos a sua análise de solo, né? Mas aí existe um custo, mas se você enviar a análise de solo para a gente faz a recomendação de adubação baseada no seu solo, sem nenhum custo, com o objetivo de auxiliar, né, para que seu projeto dê certo. Então, é importante para a área florestal você fazer a análise de solo não só na parte superficial, então 0 a 20 centímetros, 20 a 40 centímetros. Bom, para que você vai fazer análise de solo? Para você saber tudo isso aqui. Eu preciso fazer calagem, eu preciso fazer gessagem, qual a adubação de plantio, qual a adubação de cobertura, adubação foliar, tudo isso eu vou saber baseado no meu solo. E aí é importante a gente relembrar que a cultura florestal, não tem muita gente que fala, plantei árvore, agora é só largar lá que elas vão crescer. Não, você tem que fazer o seu manejo como se fosse uma cultura agrícola mesmo, né? Sem excessos, né? Sem excessos de adubação, porque a gente já viu que o excesso também não dá certo, mas fazer com profissionalismo. Mesmo que seja 1 hectare, 2 hectares, 500 mudas, mas faça bem feito, que aí você vai ter um bom resultado. O preparo do solo, né? O preparo do solo é o início, aí depois que você já resolveu aonde você vai plantar, o que vai plantar, como vai plantar. Então, como eu vou preparar minha área? É importante, a gente sempre preconiza cultivo mínimo. O que é o cultivo mínimo? Basear mais ou menos essa foto aí, você preparar somente as linhas do plantio. Por quê? Se você faz aração, gradagem, dependendo da sua topografia, dependendo do seu solo, você pode ter muita perda de solo com as chuvas, com a erosão. Então, o cultivo mínimo é uma forma de você proteger o seu solo. E aí existem equipamentos que você utiliza e vai fazer o trabalho somente na linha, né? Essa área é uma área plana, praticamente bem pouco inclinada, mas áreas mais inclinadas, muito mais inclinadas, vamos ver aqui, essa área, por exemplo, é uma área que não deu para passar o trator como a área anterior, então foi feito em covas, mas vocês podem ver que foi mantida a vegetação. Então, às vezes eu vejo projetos que a pessoa tira tudo, deixa na terra, e aí a primeira chuva lava tudo. Então, não é muito recomendável, tá, gente? E o plantio? O plantio tá funcionando aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém travou, mas acho que foi só uma pessoa. Então, o plantio ele pode ser feito de forma manual, semi-mecanizado ou mecanizado. Então, vai depender da estrutura que você tem e do tamanho da sua área, né? Existem equipamentos hoje interessantes. Então, essas fotos do lado direito é um plantio totalmente manual, né? Ele foi preparado de forma mecanizada, mas aí depois vai o senhorzinho lá, cava a cova com a cavadeira e vem o pessoal e planta agachado no chão. Hoje existem alguns equipamentos, como essa foto que tem o trator aí e as plantadeiras, que são simples, mas que agilizam. Você não precisa ficar agachado para plantar, né? São as matracas de plantio. Então, essas matracas ajudam muito. É importante que a gente tenha ferramentas adequadas aí. E isso tudo é o seu planejamento que vai mandar. O tamanho da cova, eu vi aqui a pergunta. A cova, de preferência 40 por 40 por 40, né? Mas vai depender também se o seu solo é mais arenoso, se o seu solo é mais argiloso. Depois a gente vai responder as perguntas, já estamos finalizando aqui a apresentação. Os manejos após o plantio. Gente, essa parte eu não vou entrar tanto em detalhes, vai ficar para uma próxima live, já tem algumas lives que a gente falou sobre isso, mas resumindo os manejos, o que é? Manejo da mato competição, né, que é muito importante.
É importante que seja feito de forma muito profissional para que o mato não atrapalhe o seu projeto, ele ajude a adubação, manejo de pragas e doenças, as podas e os desbastes, o inventário florestal e, por fim, a melhor parte, a colheita, né? A Futuro Florestal pode te ajudar em todas essas etapas, tanto via telefone, como também com uma consultoria na sua propriedade. Então, tem várias formas aí de serem feitas todas essas etapas, né? Eu coloquei algumas fotos, né? Vou chamar o Rodrigo aí para me auxiliar também, para que a gente possa falar junto das fotos. Começando aí por plantios florestais puros. Esse é um plantio de teca, já adulto, né? Então a gente pode ver que o desenvolvimento delas está bem bonito. Esse plantio é na Costa Rica, a gente visitou ele em 2005. Um plantio homogêneo, né, de teca. Depois tem esse plantio no Mato Grosso, né, um plantio já clonal também de teca. A teca geralmente é plantada em plantios puros. Em agroflorestas, ela pode ser plantada também com café, com cacau, em linhas, geralmente. Ela produz muitas folhas e folhas muito grandes. E no inverno cai essas folhas. Vocês podem ver nesse plantio que tem bastante folhas no chão. Então, para o café, por exemplo, é interessante, porque na época da florada ele precisa de luz. Então, é a hora que a teca vai cair as folhas. O que é interessante falar também, né, Valéria, a teca, a gente vem plantando ela em alguns experimentos com o mogno africano, né, um plantio misto, né, não um agroflorestal, um plantio com outras espécies, para fazer testes de aptidão dela consorciada com espécies nativas e exóticas. Aqui é uma foto do mogno africano, ela acabou desconfigurando aí, é o mogno africano Caia senegalensis, de 14 anos. Aí é um plantio em Açailândia, de um pessoal que plantou há bastante tempo, né? Isso aí já fazem uns 4 anos que a gente visitou, então esse plantio deve estar agora com 18 para 19 anos, e lá foi o melhor desenvolvimento que eu vi, né, de perto do Caia senegalensis, com essa idade, árvores com fustes bem altos, né, o plantio lá foi feito adensado, né, com outras espécies, lá foi um plantio misto de senegalensis, na época se chamava Caia ivorensis, né, que é o grande foliola, paricá, teca e louro frejó. Então, foi muito legal ver esse consórcio e o desenvolvimento do Caia senegalensis ser tão pujante assim. Já o Jequitibá rosa é um plantio mais antigo também, se eu não me engano não sei se é na reserva da Vale esse plantio, mas o Jequitibá rosa é uma espécie nativa que possui... Esse é no Horto Florestal de Bauru. Em Bauru. Então, ele é bem reto, né? Ele tem uma silvicultura interessante. Até hoje, não temos problemas com pragas e doenças com o jequitibá, a não ser a própria formiga mesmo, mas é uma espécie bem interessante, né? E é importante a gente falar, né, Valéria, que a gente, junto com o Instituto Florestal de São Paulo, a gente vem fazendo um trabalho, que é um trabalho de base, de pesquisa, para o melhoramento genético do Jequitibá rosa, é uma das espécies que os pesquisadores consideram, pode ser considerado um eucalipto brasileiro, né? Com o melhoramento dessa espécie, a gente pode chegar em índices de incremento de madeira por hectare ano bem próximos aos eucaliptos mais produtivos. Perguntaram aqui o diâmetro dessa árvore, você se lembra, Rodrigo? Ela tinha diâmetro de cerne, ela tinha 28 centímetros e diâmetro total estava próximo de 40. Aqui é um guanandi com 18 anos, essa foto também já é bem antiga, né, na Costa Rica, já tem acho que uns 10 anos essa foto, né? A gente visitou lá no início dos nossos projetos,
Na verdade, acho que isso foi quando a gente foi fazer o desbaste de Guarandi em 2011. Essa aí não é do início, não. Essa foi em 2011. Esse é uma espécie da mesma família do Guanandi, é um tipo de Guanandi que tem só lá na América Central, e as árvores estavam fantásticas, assim, com essa idade, né? Muito bonito. Aqui um sistema agroflorestal aqui em Garça, de Guanandi, mogno africano com café. É o mesmo dessa foto, já um pouco mais velha, né? E nós já estamos cortando madeira desse sistema agroflorestal, né? Já fizemos 2 desbastes. Não trouxe uma foto mais atualizada, na live passada tinha, né? Mas para vocês verem que na sombra, não pode ser sombra demais para o café, mas ele se beneficia principalmente no verão, né? Que tem aquelas temperaturas muito altas, ou mesmo no inverno, que é muito seco. Então ele vai se beneficiar por essa sombra. Mas no lugar do café pode ser qualquer outra cultura agrícola aí, né? Outra foto de café com mogno, então é uma linha de mogno e 3 de café, mas aí você tem que estudar na sua região qual é o melhor espaçamento. Essa é uma foto um pouco mais além da mesma área, né? Então aqui estava com 3 anos, aqui já com 6 anos, já foi feito o desbaste dessa área também. Então é uma cultura auxiliando a outra, né? É importante dizer que nesses desbastes a gente produz renda, né? A gente traz pelo menos a operação de desbaste e a gente consegue pagar com a venda da madeira, seja para lenha ou outra finalidade menos nobre, né? O café com Guanandi, nesse caso aí foi a primeira experiência que nós fizemos de café com Guanandi, ela acabou que não deu tanto certo, porque nós colocamos muito Guanandi. Então, também são os erros, né? Para a gente mostrar que com o café, com a pupunha, nós precisamos de bem menos árvores por hectare. Né? O que a gente calcula aí de pelo menos, no máximo, 300 árvores por hectare, ou você fazer um desbaste mais novo, né? Então, a gente teve tanto experiências boas, como experiências que não deram tão certo aí, é importante mostrar também. O louro pardo, num cacau cabruca, lá no sul da Bahia, para vocês observarem como essa espécie, acho que, se eu não me engano, ela estava com 14 anos, então como essa espécie cresce bem e tem uma madeira excelente. Você pode falar da madeira dela, Rodrigo? Do louro pardo? O louro pardo é uma córdia, né? Córdia tricotoma. Ela é da mesma família da córdia aleodora ou córdia goeldiana, né? São espécies que ocorrem na Amazônia. Nesse talhão, inclusive, tem o louro frejó e o louro pardo. Esse da foto, eu não sei dizer se é frejó ou louro pardo, mas o que eu sei que nessa linha tinha louro pardo e louro frejó. São espécies muito valiosas e muito valorizadas no mercado de design aqui em São Paulo. Se você tiver a curiosidade, você vai ver que tem vários designers que trabalham com louro frejó, né? É uma madeira mais acinzentada, com uma coloração que eles gostam bastante, que ela é mais clara, né? Então, realmente são espécies que têm grande potencial, né, para plantios florestais mistos e agroflorestais, mas a gente não recomenda que essa espécie seja plantada no plantio puro por causa das incidências de pragas, né, insetos, né, um percevejo que ataca as folhas, então não é interessante plantar ela pura, né. Mais um sistema agroflorestal, aí na foto mogno africano e pupunha. E na outra foto, que é interessante também, pessoal, às vezes você tem uma beira de cerca que você quer proteger, ou você tem uma curva de nível no meio do seu plantio que está perdido. Você pode aproveitar plantando uma linha de árvores. Então, é o aproveitamento total da propriedade, né? Não deixar nada se perder para que você consiga ter uma propriedade bem valorizada. A palmeira real com a teca, esse não é nossa foto, é foto de algum cliente, acho que do Eduardo.
Então, ele plantou... Né, essa aqui é do Conrado. sim. O do Conrado, aqui no Vale do Paraíba, né, ali perto de Mogi das Cruzes. Sim. Plantios agrícolas nas entrelinhas, nos primeiros anos, é interessante, pode ser feito, né? Aí, nesse caso, é milho, feijão. Sim. Eu vou respondendo algumas que eu vejo que tem a ver com o momento, que é assim, qual é o espaçamento da pupunha com o MOG? Não é irrigado? No nosso caso, a pupunha não é irrigada, deveria ser, mas infelizmente nós não temos água suficiente para irrigar esse plantio, que pode ser, né, um entrave da propriedade. Então, nós fizemos sem irrigação. A irrigação seria mais por causa da pupunha, porque aqui em Garça é uma região ainda um pouco limite aí, né? A pupunha geralmente é indicada a plantar acima de 1.500 milímetros, aqui chove 1.200, 1.300, então ela ainda sente um pouco na época seca. O espaçamento de 6x6 no MOG, no 7x7, né? Mais ou menos esse espaçamento aí para que você não tenha muita sombra na pupunha, porque senão ela vai definhar e vai parar de produzir no quarto, quinto ano, ela começa a ficar muito estiolada. Uma coisa que a gente testou, a gente teve um talhãozinho que a gente fez, né, Valéria, de irrigado, né, lá na Fazenda São Gabriel, que eram com irrigação de gotejamento com aquelas mangueiras achatadas. E lá a gente teve uma experiência um pouco ruim com lebre, né? A lebre corroendo essas mangueiras, então você tem que pensar bem na hora de fazer essa irrigação para essa predação de animais não ser prejudicial para o investimento que você fez na irrigação. Mas, assim, a pupunha com o mogno africano, principalmente o grande foliola, dá muito certo, porque ele não dá uma sombra muito densa, né? Então, para a pupunha, fica um sol interessante, ela também não sofre tanto com aquele sol muito aberto, né? Aí um sistema silvipastoril, onde era plantio puro, porém o produtor deixou o gado para comer a pastagem das ruas, das curvas de nível, e aí não precisava mais usar roçadeira. Então, com relação ao semiárido, que já foi perguntado aí pelo Dilmar, a espécie mais interessante para o semiárido é esse aqui, ó, Mogno africano Caia senegalensis. Não sei como que é o seu semiárido aí, né? Mas o Mogno africano Caia senegalensis, ele resiste até, eu já vi plantios dele em um local com 500 milímetros de chuva por ano, né? Então, é a espécie que eu mais apostaria que eu conheça bem, tá? Mas existem outras espécies que a gente está testando, por exemplo, como a aroeira verdadeira, mas aí tem que fazer o teste na sua região, né? O senegalense, a gente já fez o teste no Piauí e em alguns locais da Bahia muito secos, e ele se deu bem, assim, não vou falar que ele cresce tanto do que como numa região que chova mais, né? Mas ele se adaptou bem, né, Rodrigo? Então, lá no Piauí, a gente tem algumas áreas de teste, né? Tem testes de progênies que a gente realizou com Caia senegalensis na região próxima de Teresina. Temos um plantio de um cliente ali na região de Miguel Leão, que fica bem no meio, assim, do Piauí. Tem lá no sul, próximo ao UFPI, né, a Universidade Federal do Piauí, tem um plantio experimental na fazenda modelo deles, e um outro teste de progênie que a gente fez próximo, né, a Bom Jesus, lá na UFPI, na área de serra, que tem uns 200, 300 metros acima, em áreas de chapadões, né? E está indo razoável, né? O trato cultural não foi bem executado, mas é a única espécie que está sobrevivendo, que conseguiu superar, né, o índice pluviométrico baixo e o calor extremo, né? Porque as chuvas são concentradas num período do ano e ficam vários meses sem chover, né? Então, aqui é um plantio de silvipastoril. Teve uma pergunta falando qual a distância entre as linhas, né? É importante, se você quiser manter o gado por bastante tempo, aí pelo menos, no mínimo, 15 metros de distância entre as linhas, entre os renques, né? Porque se você plantar mais
apertado, a grama começa a, né, ficar fraca e tudo mais. Então, deixa eu passar para a próxima, que já é no mesmo local, a teca junto com a pastagem, se dá muito bem, porque ela já não tem esse problema do gado comer a casca da teca. Eu acho que dentro dessas madeiras consideradas nobres, o melhor experimento que tem dado certo é com a teca, né? Experiências lá da Embrapa Agro Silvopastoril de Sinop, né, Valéria? Sim. Sim. Aqui o sistema de pupunha com madeira nobre, que a gente já falou também. É uma área aqui em Garça, que fomos nós que implantamos, cuidamos dela por um bom tempo. Pelo menos 10, né? Uma parte era com mogno africano e outra parte com as nativas. Tem as nativas que a gente falou, elas são todas, a maior parte, nativas da Mata Atlântica, né? Tem uma pessoa perguntando sobre plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, o guanandi, o louro pardo, o jequitibá rosa, o ipê felpudo, são todas espécies da Mata Atlântica. Mas existem outras também que a gente tem pequenas experiências, né? Não tão aprofundadas. Não existe nenhum problema com o plantio de nativas. Inclusive, tem muita crença, né, que se você plantar nativa, depois você não vai poder cortar. Mas isso não é verdade. Dependendo, se você plantar numa área que não seja APP na propriedade, você tem que fazer um cadastro no órgão ambiental estadual e assim você pode cortar no futuro, sim. Inclusive em áreas de reserva legal, também com algumas restrições e algumas regras, também é possível, tá? Então, gente, para finalizar, a gente entrar mais a fundo nas perguntas, só vai colher quem plantar, né? Isso é uma frase importante. Enquanto a gente pensa se vai plantar, se não vai plantar, é importante planejar, mas é importante também executar, né? Plantar. Por quê? Essa é a nossa propriedade, fazenda Enseada, onde está o nosso viveiro, em 2004. Então, foi uma área que meu pai adquiriu em 98. Ela era toda cafezal, mas ela tinha o solo do cafezal bom, tinha sido bem conduzido, porém as APPs, os rios, estava tudo degradado. Vocês podem ver aí o pontinho que está escrito viveiro, é onde é nosso viveiro hoje. A gente tinha acabado de começar o viveiro e atrás dele para cima vocês podem ver que era a nossa nascente. Não tinha quase nada de árvores. E ao longo desses anos todos nós plantamos muita árvore. Vou mostrar para vocês como está hoje, né? Vocês podem ver a nascente toda recuperada, os rios, aí tem cachoeira, né? Nós temos muita água aí. E água boa, água limpa, que tem que ser protegida. E vocês veem que a mudança da paisagem da propriedade é impressionante, né? Vou voltar para vocês verem novamente. Aqui, 2004, e essa foto hoje, né? Essa foto acho que é começo de 2020. É importante lembrar, né, Valéria, que é uma paisagem produtiva, né? Uma paisagem que a gente, lógico, as partes de restauração de nascente e tal nos ajudaram bastante com a água, né? Principalmente para as atividades do viveiro, mas todo o resto da paisagem são árvores, são sistemas agroflorestais que a gente produz renda, né? A gente produz subsistência para que essa propriedade se sustente e que vai gerar receita no decorrer do processo, né, de desbastes e colheita final, né? Então, de qualquer forma, vale a pena plantar árvores, porque você muda a sua paisagem, você muda a sua propriedade, você traz muito benefício. Então, como frase final, aí eu deixo para vocês, né? Se você tem metas para um ano, plante arroz. Se você tem metas para 10 anos ou 20 anos, plante árvores. Se você tem metas para 100 anos, então eduque uma criança. Se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. Então é importante a gente pensar, plantando árvores, nós vamos estar trazendo só benefícios para o planeta, né?
E aí eu deixo nossos contatos aí, nossos canais, né? É importante que vocês, se vocês gostaram do nosso conteúdo, né? No YouTube tem bastante vídeo, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, tudo a gente está sempre bem ativo nas redes sociais. E todas as lives estão sendo colocadas lá, então até sexta-feira essa live já vai estar no nosso canal do YouTube. A live da semana passada está lá e as lives que a gente fez no ano passado, inclusive uma delas responde a pergunta do Márcio, né? Quanto que gasta, quanto que ganha por hectare e tal, tem a de viabilidade econômica, que foi muito boa, foi eu e o Eduardo que fizemos no ano passado. Vocês podem assistir, né? Lá no nosso canal, a gente cortou alguns trechos que estavam pesando demais do tempo e elas ficaram bacanas, assim, tudo na média de 1 hora e 10, contando com as perguntas, né, que todos vocês fazem quando é live, né, quando é ao vivo, né. Então, a gente vai agora responder as perguntas, eu vou tentar descer até lá embaixo para a gente Antes de começar as perguntas, eu só queria reforçar, né, que esse mês de abril nós estaremos com uma promoção especial aí para mudas nativas. Ainda dá tempo de plantar, tanto na APP ou na beira de rio, ou se não linhas dentro da propriedade. Nós estamos com bastante mudas de IP, né, IP roxo, IP rosa, IP branco, IP amarelo. Tem as frutíferas da Mata Atlântica, né, Val? As frutíferas da Mata Atlântica também, grumichama, araçá-piranga, araçá vermelho, né? Nós vamos ter condições especiais aí nesse mês de abril. Então, se interessar, vocês entrem em contato com a gente. A gente tem em torno de 10 mil mudas, né? Não são muitas mudas, mas dá para você restaurar pelo menos 8, 10 hectares de área de reserva legal, APP, o que for. Vamos chegar até 12% de desconto, dependendo da quantidade de mudas. Mas vamos lá para as perguntas. Eu vou responder a primeira aqui, Rodrigo, depois você pega a próxima. O que considera a área íngreme para plantio de madeira? Seria de legislação ambiental? Existe, sim, uma restrição ambiental, né, para áreas muito íngremes, mas eu acho que para áreas que não tenham essa restrição, é importante que você consiga trabalhar na área, né, para que não fique também tão complicado aí o seu trabalho, né? Então, de preferência que você consiga mecanizar, mas se você não conseguir mecanizar, mas que dê para executar o trabalho de forma aí adequada. Porque, como a gente disse, não é apenas plantar e largar, vai ter que fazer desrama, vai ter que fazer os desbastes, né? Você vai ter que fazer um manejo. Se toda vez você tiver que se amarrar você tem que fazer alpinismo para poder fazer o manejo, não dá certo. Eu vejo, às vezes, clientes que nos procuram, com áreas extremamente inclinadas. Então, essas áreas é melhor fazer uma restauração, simplesmente, né, para que você tenha uma vegetação que vai auxiliar na infiltração de água, diminuir toda essa sedimentação, né, você perder solo, do que você plantar algo produtivo, né? O Luciano pergunta qual a espécie recomendada para a região centro-oeste de Minas Gerais, com elevado índice de insolação e baixa incidência pluviométrica, 1.100, 1.300 milímetros por ano, concentrada em 6 meses. Dessas espécies que nós trabalhamos, a mais rústica, como eu falei, é o mogno africano Caia senegalensis. Então, assim, sem conhecer a área, tá, gente? Sem muito, né, assim, muita informação, eu apostaria mais no Caia senegalensis. Tá. Eu vi uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem, é do José Vinícius, de Campos Gomes de Souza. O que considera a área de entrada para madeira? Seria de legislação ambiental? Essa eu não consegui. Tem uma aqui que eu acho que você poderia responder. Quantos hectares de plantio justificaria a compra de uma serraria móvel? Olha, a partir de uns 30 hectares até justifica, tá? Porque o investimento numa serraria móvel, se for uma UD mais, que nem a serraria que a gente tem lá, né, uma serra-fita, a gente investiu mais ou menos uns 35 mil, mais
toda a infrazinha que a gente teve que montar. Se você já tiver um galpão para colocar ela, menos mal, mas você vai ter que, né, colocar ela num local fechado, né, pelo menos coberto, onde você vai poder processar essa madeira. Então, eu acho que a partir de 30 hectares é possível você investir, o investimento não é muito grande, né, e vai valer a pena, porque você praticamente dobra e às vezes até triplica, né, o valor que você vai faturar por hectare, né. Hoje a madeira em tora é o produto mais básico que você vende, né, a matéria-prima, né, base do sistema. Então, se você conseguir pelo menos processar em pranchas, né, ou tábuas, né, ou no mínimo você fazer esquadrejar ela, deixar ela quadrada, né, em blocos, né, você já agrega bastante valor nessa madeira, né. Complementando então, essa pergunta, o Márcio pergunta qual o valor hoje de venda por metro cúbico do mogno africano, considerando madeira serrada e seca, estufa, e madeira serrada e verde? Olha, essa pergunta é um tanto quanto polêmica, né? Porque todo mundo faz, né? Então, madeira final, né? Com 20 anos, que é o que a gente já está obtendo hoje lá no Pará, né? E Roraima também, tem um plantio que foi cortado recentemente. A gente falou isso também na live de viabilidade do ano passado. Eu não vou entrar muito nesse tema, né? Porque já era um tema de outra live, só que a gente consegue obter entre 2, dependendo do formato, né? Todo mundo acha que numa tora redonda você tira tudo peças iguais e é o mesmo valor, e não é, né? Quando você vai processar uma tora, se você for fazer de forma adequada, né, para você eliminar a medula que está bem no meio e você tirar qualquer resquício de alburne que fica nas laterais, você vai ter que ir tombando, né, essa tora e até que você tira alguns filés aqui, que vai ter madeira adequada, madeira top, tirou do outro lado, vai tirar mais algumas fatias, e vai tirando até você chegar no miolo dela. Então, você vai ter pranchas de determinado largura, espessura e comprimento. Então, quanto maior você tem de comprimento, de espessura e de largura, maior é o valor. Quanto a gente consegue nesse valor? As pranchas que foram vendidas pelo pessoal de Roraima chegaram a R$5.000 colocadas em São Paulo. Então, imagina, 12 dias para sair de lá e chegar aqui essa madeira dentro de uma carreta, né, de um bitrem. Então, imagina, a gente tem... se a gente está mais perto, né, pessoas que estão em Minas Gerais, plantios em Minas Gerais, São Paulo, você vai conseguir vender essa madeira com um custo menor de frete. Então, se você consegue os mesmos R$5.000, no seu bolso vai sobrar em torno de R$4.000, em torno de R$3.800, né, na parte do melhor filé. Então, você tem N subprodutos numa tora redonda, que você vai ter desde R$1.000 até R$5.000, tá? Então, tem sarrafo, tem viga, vigota, prancha, caibro, tábuas, né? Então, tudo depende, né? Tudo depende da qualidade da sua tora. Se você tem uma tora com comprimento longitudinal legal, grande, que você consegue tirar 2, 3 toras, com bom aproveitamento em diâmetro, você consegue obter maior quantidade de madeira legal, madeira boa, madeira top, né? E aí você vai tirar pelo menos, no máximo, 20%, 25% dessa madeira top de linha. Aí você tem mais uns 20%, 25% que você tira de madeira de segundo padrão, e o resto é tudo madeira de terceira linha, né? Que você vai fazer o melhor aproveitamento que você puder para tirar as melhores toras possíveis. Então, o estudo não é uma conta fechada, né? Muita gente pega lá o estudo da ITTO, International Tropical Timber Organization, que tem o valor do metro cúbico do mogno africano, cerrado, seco em estufa, valor FOB colocado no Porto de Gana, madeira de floresta natural. Então, não tem nada a ver com a madeira que a gente vai obter de menores diâmetros, né? Lá eles estão vendendo a €900, €850, varia muito esse preço, né?
Hoje, esse valor, com o valor que está, o câmbio, né, nas alturas, melhor condição seria exportar essa madeira, né? Agora, é importante lembrar que para exportar você tem que ter volume e continuidade no fornecimento. Então, a gente pode considerar o mesmo valor das madeiras nativas brasileiras, que são consumidas aqui no mercado do Sul e Sudeste, que obtém esse valor entre R$ 2.500 e R$ 5.000. Algumas espécies mais raras, né, como o jacarandá da Bahia e tal, que é até proibido, né, por lei de você cortar, elas obtêm preços, sim, enormes lá Mas é tudo mercado negro, né? Então, falando em madeiras que estão no mercado, Cumaru, IP, a gente pode falar entre R$ 3.000 e R$ 5.000, R$ 6.000, a parte mais top, e valores que vão se diminuindo de acordo com o formato, né, de madeira que você tem, tá? Madeira serrada. E quanto melhor essa madeira, seca em estufa, agrega mais valor. Seca ao ar, menos valor, porque ela pode vir com alguns defeitos, né? Então, tudo vai depender do aproveitamento e da qualidade da madeira. Dá uma olhada lá na nossa live de viabilidade econômica, que está lá no YouTube, que você tem mais informações. Bom, vou responder duas perguntas aqui com relação às formigas e análise de solo. Sim, José Vinícius, análise de solo repetir uma vez por ano, pelo menos nos 3 primeiros anos. Às vezes é feita alguma outra após um desbaste também, mas aí vai depender do seu projeto aí. E quanto às formigas, a maioria das espécies são suscetíveis a ataque de formigas, então tem que cuidar mesmo, antes, durante e a vida inteira, tá? Porque senão, até a teca, que é menos atacada, outro dia eu visitei um projeto que ela estava toda comida de formiga, então tem que cuidar, né? Tem uma do Luciano, Val, que eu acho que você pode falar também, ela veio no privado, que é sobre... eu acho que a gente já falou disso, mas que espécie recomendar para o SGMG, índice pluviométrico de 1.100 a 1.300, com as chuvas concentradas, né, de 6 meses? Respondi essa. Tá. Qual a área mínima para um negócio florestal, segundo a experiência de vocês? Vocês têm cases de sucesso com áreas pequenas? Poderiam... Agora, com certeza, a viabilidade que a gente considera adequada, ideal, para você ter volume de madeira na hora de negociar, seria a partir de 5 hectares, né? Eu acho... dá para plantar menos? Dá para plantar 3, dá para plantar 2, dá para plantar 1. Só que para você ter volume na hora de negociar a madeira, é interessante que você tenha um volume mínimo. Eu acho que 5 hectares é um número adequado para você começar a ter esse volume legal de madeira. Nem que você não tem para plantar isso tudo de uma vez, ou você tem 20 hectares e não tem para plantar os 20, faz 5 hectares por ano, né, até você conseguir completar, né, o ciclo de produção. E aí você vai acompanhando e, se possível, plantar mais, porque quanto maior o volume que você tem, melhor a escala, na hora de implantar, sai mais barato por hectare, né? Você pulveriza todos os custos em mais hectares, então, no final, a conta sai melhor. E também, para complementar essa pergunta, é importante que você avalie também se na sua região tem outras pessoas plantando, né? Porque às vezes você está plantando, você planta só 5 hectares, mas você tem um vizinho que planta mais 5, outro que plantou mais 10, outro que plantou mais 5, vocês conseguem se unir depois para vender a madeira. Mas se tiver só você com 1 hectare num lugar longínquo, estrada ruim, tudo isso vai dificultando. Então, tem que analisar outros componentes também, né? E para responder à questão do Márcio, da poda, nas outras lives também, tanto a live da semana passada, quanto uma live que é o manejo de poda de mogno africano, a gente fala bastante de poda, acho que vale a pena você dar uma olhada. E o Vinícius pergunta, a adubação geralmente requer quantas parcelas ou cobertura? Depende se você vai usar adubo de liberação lenta ou adubo comum. Se for o adubo de liberação lenta, você pode até fazer uma por ano. Mas se for um adubo comum, aí 2 por ano, nos 3 primeiros anos, vale mais a pena do que fazer somente uma. E com relação a adubo,
adubação com organomineral para madeira nobre. Eu já fiz algumas experiências, sim, Midori, dá certo, você traz o orgânico junto também, né? Então, eu acho que é interessante. Não tem muitos experimentos científicos nossos, assim, né? Mas dá certo trabalhar com organomineral, sim. Então, eu vi mais uma pergunta do Márcio aqui sobre essas questões de ganho por hectare, por planta e tal. Eu acho legal ele dar uma olhada nessa de viabilidade mesmo. Eu vi que o interesse dele é bem em cima desse tema. Eu acho que aquela de viabilidade econômica do ano passado, ela vai responder muitas perguntas dele. O Bruno perguntou se nós temos modelos de viabilidade econômica que comparam os diferentes sistemas de plantio. Por exemplo, vocês conseguem modelar para uma determinada propriedade a melhor opção de plantio de espécie única, diferentes nativas, misto de nativas e exóticas? Sim, é possível ser feito um trabalho assim, né? É importante que a gente conheça bem a propriedade e que avalie todas essas opções, né? A gente já fez projetos assim para alguns clientes, né, avaliando se era melhor SAF ou plantio puro, e então dá para fazer sim, é um dos trabalhos que a gente... Isso tem muito a ver, né, com esse trabalho de aptidão, né, que a gente faz inicialmente. A gente tem muita experiência, porque na nossa área em Garça tem N modelos, né, Valéria? Que a gente foi testando, né, sistema agroflorestal com café, com pupunha, com mogno, com banandi, com teca, plantio misto, plantio consorciado, enfim, tem N modelos que a gente foi colocando no papel e ano a ano a gente sabe quanto que foi gasto para implantar, quanto que gastou até agora, né? Nenhum deles chegou até o final ainda para falar, não, faturou X por hectare, mas pelo menos a gente tem os números até esse momento e a gente vem afinando as nossas planilhas com essa expectativa de quanto vai gastar e quanto vai faturar por hectare no decorrer do processo, tá? O Luciano pergunta como o mogno não é recomendado para o semiárido em silvopastoril, então qual seria o substituto? Não, assim, de pronto, eu não tenho um substituto para te indicar. Também não tenho tanta experiência com semiárido, né? Então, assim... Olha, deve ter espécie, sim, mas eu não tenho essa resposta. O que a gente pode dizer é o seguinte, tem gente fazendo teste com os senegalenses, tá? Apesar dessa questão da predação das árvores, existem produtores que têm técnicas, né? Por exemplo, o voisin, né? Que é aquela técnica que você faz, piquetia tudo e você vai fazendo a rotação, né? E não deixa o gado ficar muito tempo em cada piquete, né? Você vai fazendo essa rotação com um pouco mais de consciência, racionalmente. Tem sempre mineral no coxo e você observa se o gado começa a predar, né, as árvores, você já tira e já faz essa movimentação, né, do gado ali nos piquetes, é possível, só que existe o risco, né, e assim como o Maurel da Embrapa Agro Pastoril de Sinop falou, às vezes de um dia para o outro, aquele piquete onde está o gado, as suas árvores foram todas para o beleléu, né, tá tudo roída, então tem que ficar bem atento e também qual que é o porte do gado que você vai pôr. Às vezes, um gado menor, né, bezerros para engorda, eles dão menos trabalho de predação do que gado mais velho, né, vacas e bois mais pesados. Então, tem que testar. Na verdade, não existe ainda nenhum modelo para a gente falar essa é a espécie. O senegalense ele tem a vantagem de se adaptar. Lá na Austrália, né, no norte da Austrália, eles usam os senegalenses para esse modelo. E lá eles alegam que, com esse manejo racional, eles não estão com problema de predação das árvores. Tem duas perguntas relacionadas ao silvopastoril. Uma perguntando o que seria ilhas de produção. Seria mais fazer ilhas de árvores mesmo no plantio, não linhas, sabe, Letícia? Você faz um bloco de árvores, alguns blocos dentro do pasto,
E aí, quando a árvore já está num tamanho que possa receber o gado, você abre e ficam sombras, né? Ilhas de sombra. E o José Vinícius pergunta se tem que fazer a linha de árvore no sistema silvopastoril leste-oeste. Se possível, sim, né? Para você manter mais luz na pastagem. Mas, dependendo da topografia, não é possível, porque você não vai plantar a linha morro abaixo, né? Porque não dá certo para silvopastoril. Então, às vezes, se possível, plantar leste-oeste. Se for uma área com declividade, aí você vai ter que plantar em curva de nível mesmo, né? E a Nani pergunta com relação a... Nani, amiga, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Então, sobre a questão legal, né? E essa burocracia de registro de plantio. Sei que cada estado tem sua lei, mas qual seria a orientação geral para não ter problemas na hora de cortar? A legislação, ela não é, assim, a legislação que rege isso, ela não é estadual, né? Ela é federal, mas cada órgão ambiental estadual se organiza de uma forma. Então, por exemplo, em São Paulo, que é um dos estados mais desenvolvidos nessa questão, já existem até planilhas prontas para você preencher e entregar no órgão ambiental. Na Bahia, eu confesso que é um pouco mais complicadinho, viu? Porque eu fiz um projeto lá que foi bem difícil, assim, porque é mais burocracia, mais burocrático. Mas o que é importante? Cadastrar o seu plantio no órgão ambiental estadual, né? Desde que, de preferência, no ano que você plantou, né? Mas eu também fiz cadastros de plantios com 5, 6, 7 anos. Geralmente o produtor se preocupa quando ele tem que cortar. Então, feito esse cadastro e tendo o protocolo de que você plantou, na hora de você cortar, tem que pedir autorização. Pede autorização, pode cortar. Quando vai cortar, também é importante que você venda para alguém que tenha o documento de origem florestal, né? Isso é, assim, uma regra geral, né, e bem básica. Mas aí tem estados que realmente estão bem atrasados, que você vai no órgão ambiental e o técnico não sabe nem o que é Guanandi, né? Então, aí você tem que, né, ajudar ele a buscar essa informação dentro do órgão ambiental. Então, basicamente é isso, né? Em São Paulo nós já fizemos muitos, alguns são mais rápidos, algumas regionais, em São Paulo agora mudou, não é mais CBRN, é no CDRS, né? A gente tem essa orientação, assim, para dar tanto para a pessoa, se ela quiser ela mesma fazer o cadastro, mas como precisa de uma RT, você vai precisar mesmo de um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Então, é mais um serviço que a gente presta para os nossos clientes ou para quem plantou na ativa de uma forma geral. O que a gente tenta fazer nesse caso, né, Valéria, em cada momento que a gente vai fazer, que a gente pega um cliente de algum estado, a gente dá uma estudada em como está o cadastro de nativas naquele estado, né? Hoje, o que a gente tem mais experiência é São Paulo, Paraná, Bahia, Minas Gerais, que é onde a gente já fez, né? Mas a gente também tem feito para outros estados, né? E aí a gente tem que ler normativa, decreto. Agora mesmo, esse ano, tem o decreto a ser publicado pelos estados do Programa de Regularização Ambiental, né, o PRA, que vem logo depois do CAR, né? A gente vai falar numa live sobre isso logo mais, né? Eu acho que daqui 1 ou 2 semanas nós vamos fazer. Então, quem tiver a área para restaurar, reserva legal e APP, e está atento sobre esse ponto, é importante assistir essa live, vai ser bem bacana, né? Nós vamos falar bastante coisa legal. Aí a gente tem aqui a pergunta do Márcio também sobre essa questão de madeira serrada, né? Quais são as medidas disponíveis. Tem uma série de medidas, tanto de madeiras de desbaste, quanto madeiras provenientes de corte final. O que a gente está tentando fazer, os produtores estão tentando, é seguir as medidas padrão de mercado, porque o mercado já tem, né, os padrões, né, 2,20, pranchas de 2,20 por 2, 3, 4 centímetros de espessura, largura acima de 10. Então, no mercado hoje já está começando a aparecer
uma série de produtos, né, de matéria-prima de mogno africano, mas ainda não é um mercado pujante, não é aquilo que você encontra já a preço tabelado, tá? Então, o que as pessoas têm plantio mais antigo estão tentando fazer é vender para o mercado externo, né, exportar, porque com o dólar, por exemplo, hoje bateu 5,25, né, vale a pena mais buscar esse mercado externo, tá? Atualmente, como está o mercado de venda das madeiras de desbaste? Pergunta do Henrique, lá da Bahia. Grande Henrique, essa pergunta veio tiro certo, hein? Olha, as madeiras de desbaste, a gente tem comercializado aqui, meu pai, né, com a empresa dele, que é proprietária dos plantios, aqui na serraria a gente tem cortado alguns plantios de clientes, né, feito desbaste, né, principalmente de áreas de 9 a 12 anos de idade, de caia grande foliola, caia senegalenses, e depende muito da qualidade da tora, né, como eu já disse antes, se a madeira vai ser seca em estufa ou seca ao ar. Ele conseguiu obter, né, valores entre 1.500 e R$ 2.000 daquela madeira selecionada, mais top, com 4 centímetros de espessura, largura o que der, acima de 10, né? Tabicada, seca em estufa, tá? Então, o custo para fazer colheita, transporte, secar em estufa de terceiros e tal, é alto, né? Eu vou dizer para vocês que é mais de R$ 1.000 por metro cúbico para fazer tudo isso. Então, a gente conseguiu um bom preço, né, numa parte do lote, foi R$ 2.000 o metro cúbico, em madeiras de 9 a 12 anos. Eu achei que foi bacana, né, só que isso foi apenas um volume, né, que a gente conseguiu comercializar, né, entre 50 e 60 metros cúbicos, tá? Bom, para finalizar, a última pergunta aqui, que também já estourou o nosso tempo aqui, mas que bom, gente, teve bastante pergunta, né? Fico muito feliz aí de responder as dúvidas de vocês. Mas a Midori pergunta se vale a pena certificar a madeira. Então, depende, sabe, Midori? Porque depende do tamanho do seu projeto, né? Porque existe um custo alto na certificação. Então, acho que vale a pena se o seu projeto tiver um tamanho que compense e que realmente você consiga vender de uma forma mais diferenciada a sua madeira, ou se não, quando o mercado que você vai trabalhar exige essa certificação, tá? Então, para plantios pequenos, de 10, de 20, de 100, de 200, 300 hectares, que ainda é pequeno para certificar, a gente tem visto que ainda não está valendo a pena. Então, vai depender muito do projeto. Sim. A gente também disponibilizou o link aí da live de viabilidade econômica. A Gesiara também nos passou o link para o cadastro de pré-interesse do desconto de hoje, aí das mudas. Quem quiser, clica aí nesse link para saber mais sobre a promoção, né, que a gente está fazendo nesse mês de abril, até acabar o estoque. Então, não é que é o mês inteiro, pode ser o mês inteiro ou pode ser só a primeira semana se acabar tudo, né? E eu vou deixar uma mensagem aqui também que eu acho importante, né? Eu vi aqui a mensagem do José Vinícius, né? Que em muitos países é política pública, né? Plantar florestas, incentivar o produtor pequeno, médio a fazer isso. Eu acho que aqui também deveria ser. Muita coisa vem mudando, né? Eu aconselho todos vocês a acompanharem um site da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É uma conjunção, né, de produtores, grandes, pequenos, médios, grandes empresas, ONGs, órgãos governamentais, está todo mundo ali, Febraban, bancos, enfim. A gente tentando mudar esse conceito, trazer linhas de crédito para plantar floresta, né, para o pequeno, para o médio, para o grande, né, hoje só o grande que tem acesso. E eu acho que se todo mundo acompanhar e sempre estar ali compartilhando as suas ideias e, enfim, os seus sonhos, né? Porque realmente a gente não planta só árvore, a gente planta sonhos, né? Como o José Vinícius deixou claro aí.
E é o que eu falo para os meus clientes também, né? A gente está numa mudança de paradigma de planeta, né? A gente está vivenciando algo que a gente nunca vivenciou antes, né? E eu acho que para o futuro a gente tem que pensar nisso, né? O que a gente quer para o futuro, como ser humano, como produtor rural, como pessoa, o que a gente quer para a nossa família, para as futuras gerações. E eu acredito muito em plantar árvore, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que meus irmãos, eles defendem muito esse sentimento que eu tenho, né, por fazer o que a gente faz. Então, se você teve a sua pergunta aqui não respondida, porque a gente está acabando aí, é meio tarde já, estouramos o tempo, manda a pergunta para nós aí através dos nossos canais, né, através do nosso e-mail, cadastra sua pergunta lá no nosso site, nas nossas mídias sociais, e a gente vai fazer o possível para auxiliar você. O importante a gente está em abril, agora é a hora de você planejar o seu plantio para o final do ano. Então, se você pretende plantar, iniciar o seu projeto, não deixa passar muito tempo. Quem faz a reserva agora obtém descontos bem significativos para quem for plantar lá na frente. E, além de tudo, quem reservar agora consegue se planejar para receber as mudas no início das águas. Porque se você deixa para comprar as mudas na hora que começam as águas, já não tem mais muda. A gente já está reservando muda desde janeiro, né, para quem quer plantar a partir de setembro, outubro e novembro. Então, já para esses meses, já está quase tudo tomado. Faça a sua reserva quanto antes, porque senão você vai acabar plantando só em fevereiro, março do ano que vem, né? E aí já fica um pouco tarde. Então, fazendo agora seu planejamento, procurando a gente já consegue te orientar para que você faça aí a reserva o quanto antes e garanta as mudas por um período melhor de plantar, né, para iniciar o seu projeto. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, agradecemos, assim, imensamente todos os elogios, agradecemos as perguntas, a participação, né, é sempre muito bom a gente ver que existe esse interesse, né, das pessoas em nos acompanhar, em saber mais sobre o plantio de árvores. Então, até a próxima, tenha uma boa noite, de sono tranquilo e que a gente consiga avançar frente aos nossos sonhos, frente à nossa vida cada vez ser melhor. Tá? Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima, hein? Esperamos vocês nas próximas lives.